Fala pessoal do canal Papo de Gráfica, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui e vou falar de um assunto que vocês talvez no começo vão ficar meio assim cismados, que é sobre política, tá? Mas a minha intenção aqui não é falar sobre o meu candidato, falar sobre determinado candidato, xingar o outro candidato, ficar falando sobre candidato, tá? A minha função aqui é alertar vocês de uma forma geral sobre política, tá? Mas antes disso, entra aqui, se inscreve se você ainda não é inscrito, tá? Se você já é inscrito, prestigia já o nosso canal, entra aqui, dá o joinha e comente sobre o assunto que nós vamos falar agora, que é sobre política. E falando agora sobre a política, minha intenção aqui não é fazer você acreditar em tal candidato, ou em fulano, beltrano, ou em qualquer outra coisa. Minha intenção é que não importa para quem você vai votar. Se você está votando por uma convicção, você está votando porque as suas ideias se alinham com as ideias do seu candidato e que você pesquisou o que esse cara já fez, o que esse cara já trouxe de benefícios para quem ele está falando, nos cargos que ele exerceu. Se você fez essa pesquisa e definiu que esse candidato, ele te representa, até a sua forma de pensar, se esse candidato, ele representa você de alguma forma e de alguma forma vocês têm afinidade no pensamento, vote consciente. O que você não pode fazer é votar porque o seu amigo está votando, votar porque o seu pai está falando, votar porque sua esposa falou que esse cara é bom, ou votar porque ele fez alguma coisa para o seu bairro, uma coisa mínima. Tem candidato que até limpa os bairros, manda pintar as faixas no chão. Isso é obrigação desses caras. Então, a única função que a gente tem aqui é para que você fique de olho em quem você está votando, tá? Nós aqui não estamos aqui para falar para votar em A, B ou C. Nós estamos aqui para falar em quem você quer votar. Você pesquisou? Foi consciente? Foi tudo? Então, beleza, continue votando. Para com essas briguinhas besta, tá? Não adianta o cara que é apaixonado pelo seu partido. Eu acho que partido tem que ser que nem time de futebol. Time de futebol você torce, você se identifica, ele representa, né, uma aspiração que você teve ou que você tem, é saudável, é legal você torcer para alguém, e no caso da política é legal você ter uma ideologia partidária, você ter um pensamento, porque a ideologia que você tem que corresponder ao que o seu partido te fala. Entendeu? Então assim, seja qualquer partido, você tem que ter uma ideologia, você tem que se posicionar. Não fique com vergonha de se posicionar. Se você vai votar em fulano, beltrano, ciclano, não interessa. É esse cara que você tem consciência? Só não fique com as provocações, não fique com esse xingamento. Isso não leva a ninguém. Nós temos que torcer de verdade para onde a gente tem que torcer. E isso aí nunca amolecer ou deixar que façam disso uma chacota, é para o Brasil. Então, se você vai votar no candidato B e o candidato A vencer, o mínimo que você tem que fazer é lutar junto com esse candidato. Não foi você que escolheu? Não tem problema, mas é esse cara que está lá. A gente tem que deixar esse cara governar, a gente tem que auxiliar para ver se ele é bom. Agora, a única coisa que a gente não pode fazer, pelo amor de Deus, eu já trabalhei em 4 eleições como mesário. É você chegar lá, vamos supor, hoje falam em esquerda, direita, né, e centro. O que você não pode fazer é achar que o presidente governa sozinho, ou que o deputado faz tudo sozinho, ou que o senador faz tudo sozinho. Ali é um conjunto de casas que tem que pensar basicamente na mesma linha, não igual, porque onde você está num ambiente que 3 pessoas pensam a mesma coisa, alguém ali não está pensando. Tá? Alguém não está pensando. Então, eles não têm que pensar a mesma coisa, mas eles têm que estar unidos numa mesma direção. Então não adianta você ir lá, eu vou citar o nome dos candidatos, né, dos candidatos agora, só para você entender. Não adianta você votar para presidente em quem apoia o Bolsonaro, e aí você colocar na Câmara dos Deputados quem apoia o Lula, né, do PT, e aí para o Senado você põe, sei lá, o Ciro Gomes, que está em 3º lugar. Então assim, não adianta. Se você é Bolsonaro, você tem que ajudar com que o Bolsonaro consiga governar. Como? Eu vou colocar os deputados federais para fazer o que ele está pedindo e vou colocar os senadores para ajudar ele a governar. Se você gosta do Lula, você vai colocar o Lula para presidente, você vai colocar os deputados para o Lula e você vai colocar os senadores para o Lula também.
E a mesma coisa com o Ciro, com a Tebet, com os outros candidatos. O que você tem que fazer? Votou para uma linha de raciocínio para presidente, você vai votar para a mesma linha de raciocínio para esses deputados. Porque senão esse cara aqui não vai conseguir fazer nada sozinho. Aí ele vai ter que fazer barganha. E aí nessa barganha quem perde é o povo. Então a única coisa que eu tô aqui para falar para vocês é isso. Não vote para presidente em um, para deputado de uma outra linha, para senador de uma outra linha, para deputado estadual de uma outra linha, e até governador. São coisas independentes? Tem que ser. O governador, ele de certa forma, ele tem que ser meio independente do presidente da República. Mas a gente sabe que aqui no Brasil não funciona muito dessa jeito. Então também não adianta você votar num governador de um partido e votar para deputado estadual um outro partido que não tenha nada a ver com esse que você votou para governador. O governador não vai conseguir fazer nada. Ele depende de votação. Então, povo, pelo amor de Deus, entendam que ninguém faz nada sozinho, até na vida política. Tá? Então não fique se importando com o partido, eleja o candidato que você quer, que você sente que representa você, não deixe que as outras pessoas fiquem falando besteira e que você se envolva nessas brigas bestas de partido, tá? Porque independente de quem ganhe, nossa função social e nossa função moral é ajudar essa pessoa. Não é porque eu não votei nele que eu votei que eu quero que ele se dane, eu quero que ele não governe mesmo, eu quero que ele perca todas as coisas que ele tente fazer. Sabe por quê? Porque é o Brasil, gente. É o Brasil que vai quebrar. E o Brasil quebrando é você que vai quebrar. Então você só torce contra quem está lá se você for muito burro. Porque se esse cara quebrar, se esse cara não conseguir fazer nada, o Brasil vai ficar mais 4 anos parado. 4 anos sem fazer nada. Então, ou a gente vota tudo para que esse conjunto todo que eu acredito suba e faça um bom governo, uma boa gestão, ou eu não vou ficar pondo um de um, outro do outro, só para ver o circo pegar fogo. É ser muito burro e ter muita burrice dentro da cabeça. Beleza? Então, a única coisa que a gente vai chegar num consenso nesse vídeo é isso. Vai votar para presidente num partido, numa coligação? Vote nas mesmas coligações para deputado federal e vote nas mesmas coligações para senador. Desculpa, para deputado federal e para senador. Aí sim o seu presidente vai conseguir fazer uma gestão um pouco melhor, vai conseguir fazer, porque não é todo mundo que pensa igual. Mas eu creio que o caminho é isso. E a mesma coisa para o governador e para o deputado estadual. Beleza? Vamos fazer essa máquina funcionar. E depois, como uma boa democracia, quem vencer, se não for o seu partido que venceu, isso faz parte da democracia. Você vota, não venceu, tá bom. Vamos fazer o melhor possível para deixar quem está lá governar. E o que a gente tem que sempre fazer, só existe roubo porque a gente está de olho fechado. Então, fique de olho aberto, seja consciente, veja o que ele prometeu, anote e veja se ele está fazendo tudo isso que ele prometeu. Beleza? De resto, é votar em quem você confia. Beleza? Meu nome é Ederson Campo, do canal Papo de Gráfica. Um abraço para vocês.